Nesse vídeo eu vou falar sobre os perigos do autoconhecimento para as mulheres na sociedade moderna. E aí com essa chamada você pode estar se perguntando como assim o autoconhecimento pode ser perigoso? Todo mundo sabe da importância do autoconhecimento, do quanto pode potencializar nosso caminho, ajudar nas nossas decisões, nas nossas relações, mas então como que isso pode ser perigoso? E eu espero que ao final desse vídeo vocês possam compreender o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, a ideia que é propagada hoje em dia sobre autoconhecimento, ela pode ser muito perigosa, especialmente para nós mulheres, porque estamos passando por um processo de transição entre um tempo em que as mulheres tinham pouca ou nenhuma voz e autonomia, para um tempo em que supostamente vivemos uma libertação de alguns padrões e temos a liberdade para fazer uso da nossa voz, para ocupar espaços e tudo mais. E aí nesse contexto, a palavra autoconhecimento, ela é mais perigosa do que a gente imagina e a gente não tem dado tanta atenção a isso. Se fala o tempo todo da importância de se conhecer, mas falamos muito pouco sobre como que se dá esse processo. Afinal de contas, o que é isso? Quando a gente fala de autoconhecimento, de como conhecer a si mesma, de como chegar ao entendimento de quem é você no mundo, a gente está falando de uma coisa muito importante. A gente está falando de identidade. E para a gente entender o que é identidade, vamos pensar a partir da teoria da psicologia das narrativas. Vamos imaginar que a gente está abrindo a nossa cabeça e lá a gente encontra o nosso cérebro. Então vamos imaginar que você abriu a sua cabeça, abriu o seu crânio e está vendo lá o seu cérebro. E aí você pode ver todas as informações que você foi armazenando desde a sua história particular. Aí você pode ver o seu primeiro beijo, aquele filme que você gostou e que você assistiu várias vezes, seu primeiro dia de trabalho, sua primeira briga com o namorado, o momento de falecimento de algum familiar. Todas essas situações, todas essas informações que foram registradas impactaram o seu cérebro e foram moldando a forma como ele funciona, as conexões que ele é capaz de fazer. Cada situação impactou de uma forma e isso foi moldando quem você é. Isso é a sua identidade, que é diferente de qualquer outra pessoa no mundo. E aqui é importante dizer que esse movimento de modelagem do cérebro ele é contínuo, não para, é como uma roda que está sempre girando para frente. Então você está sempre se transformando essa identidade. Isso quer dizer que você que está me ouvindo agora já é diferente da pessoa que está me ouvindo agora mesmo, tendo passado apenas alguns segundos. Isso não quer dizer que você é outra pessoa, mas quer dizer que a cada pequena coisa, um pouquinho mais, isso vai te modificando. Cada pequena coisa te torna mais específica e particular. Então a ideia do autoconhecimento é perigosa porque sugere que de alguma forma a identidade ela é estática e a gente já viu que não é. Se propaga muito a ideia de que autoconhecimento é descobrir suas características determinantes, seu tipo de personalidade, como se tivesse encontrado o santo grau. E aí uma vez encontrado, é como se essa busca tivesse terminado. E não é que isso seja mentira, isso é uma verdade incompleta. E agora você já sabe por que isso é uma verdade incompleta. É porque a cada momento, a cada experiência, a cada sensação, a cada vez que você processa um pensamento, uma informação, você já está um pouquinho diferente, porque a identidade ela está em constante movimento. Então a ideia de autoconhecimento é perigosa porque pode nos levar a entender que somos uma série de coisas e não outras. E pode ser verdade que eu sou uma série de coisas e não outras. Por exemplo, é verdade que eu sou psicóloga e não sou uma atleta. Mas quando eu falo de perigos, é sobre o risco de se apegar a essas narrativas, essas etiquetas que estão nos dizendo o tempo todo quem somos nós mesmas. Existe hoje em dia uma enxurrada de testes de autoconhecimento para definir os tipos de personalidades, tudo isso nos resumindo em etiquetas estáticas. E algumas dessas narrativas são mais perigosas do que outras. Por exemplo, se eu me resumo dizendo que eu tenho uma personalidade introvertida, eu me predisponho a que essa narrativa ela se torne tendência na minha vida e vá guiando os meus comportamentos, inclusive excluindo outras possibilidades que eu poderia estar criando. Então, quando a gente entende que a identidade é uma construção social, a gente entende
que não chegamos a esse mundo já sendo como somos. Nós vamos confirmando ou não narrativas de vida que estão disponíveis no nosso contexto. E isso vai reforçando para nós mesmas a ideia de quem somos. Então, na verdade, todos esses testes de personalidade que definem nossa identidade, eles fazem uma leitura rasa das narrativas que nós mesmos estamos contando sobre a nossa vida até aquele momento, só isso. E é aí que está o perigo, porque se não sabemos ao que nos referimos quando falamos de nos conhecer, de nada servem as etiquetas, eu sou isso ou eu sou aquilo. E aí, ao invés de criar possibilidades para que eu possa alcançar o que eu quero ser na minha vida, eu vou limitando a minha vida a essas etiquetas, a esses padrões. Agora vamos colocar a tudo isso um olhar de gênero, um olhar feminista. O que você acha que pode acontecer com uma mulher que constrói suas narrativas sobre quem ela é e sobre o que pode vir a ser dentro de um sistema patriarcal? Quando desde pequena nos é dito sobre o que pode e o que não pode ser uma mulher, sobre o que a gente pode fazer que nos define, nos classifica como uma mulher de família ou o que nos classifica como uma mulher vadia. Quer dizer, como uma mulher constrói a sua identidade dentro de um sistema machista e patriarcal. Vamos pensar nas histórias que nos contam na nossa educação, na escola, na família, na televisão. Tudo isso se converte em narrativas que nós contamos a nós mesmos e vamos também reforçando essas histórias. E de verdade, às vezes pensamos que isso mudou muito, mas eu penso que não. Ninguém se constitui como pessoa fora de uma cultura e vivemos numa cultura que ainda é machista e patriarcal. Ainda funciona aquela máxima, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente sabe quem ainda manda, mas isso é assunto para outro dia. Eu quero que ao final desse vídeo você saia com a sensação de ter aprendido algo novo e importante, porque eu acredito que pode ser algo importante para você, assim como é para mim. Autoconhecimento não é algo definitivo, é conhecer a sua história, é se conectar com essas narrativas que você foi contando para você mesma, é dar novos significados para essas narrativas que vão ajudar você a alcançar o que você quer. E para terminar, eu vou falar uma coisa prática, afinal, para que serve tudo isso, né? Eu vou te propor um exercício. Observe na sua história pessoal quais são as histórias que fazem parte da sua vida, que etiquetas foram sendo coladas em seus comportamentos que impactam quem você é hoje. Você acredita que não é uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa filha por fazer algumas coisas e não fazer outras? Acredita que é pouco disciplinada? Acredita que é muito saidinha? Quem colou essas etiquetas em você? Que histórias te contaram? Por que essas histórias te impactam? O que aconteceria se você decidisse descolar essas etiquetas? Se resolvesse fazer tudo ao contrário, por exemplo, criar novas narrativas? O que aconteceria se você começasse a criar novas histórias na sua vida que te traria outras etiquetas diferentes? O importante aqui não é que essas etiquetas sejam verdadeiras ou falsas, o importante é que elas sejam úteis. Então não se traia vivendo de acordo com nenhum desses padrões, nenhuma dessas etiquetas. Se livre das que não forem úteis e fique com as que forem úteis para você. Afinal de contas, nós somos muito mais do que as histórias que nos contam.